A gente se acostuma. Nós nos acostumamos com situações que nós sabemos que nos fazem mal. Relações, projetos, carreiras, situações das nossas vidas, pessoas que cruzam a linha do respeito e a gente aceita. Nós nos acostumamos, inclusive, com as armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso próprio caminho. A autossabotagem, a procrastinação, os medos e as inseguranças que nos paralisam, a ansiedade que nos mantém parados sem mudar aquilo que precisa ser mudado, a falta de foco porque nós não priorizamos o que precisa ser priorizado, o esquecimento constante porque o nosso cérebro vive sobrecarregado. A gente se acostuma e aos pouquinhos a nossa vida vai sendo devorada, uma pequena mordida de cada vez. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta, lá se foi um pedaço enorme da nossa vida, devorado aos pouquinhos. E quando isso acontece, frequentemente, não tem mais volta. Esse pedaço da nossa vida já se foi e agora nós temos que aprender a conviver com a cicatriz deixada pela ausência dele. A gente se acostuma, mas não deveria, porque as consequências de se acostumar são muito perigosas e muito tristes. E a grande pergunta, então, que fica para nós é: por que nós nos acostumamos com as coisas que nos fazem mal? As coisas que nos deixam infelizes ou que nos impedem de conquistar a felicidade que nós tanto desejamos. Será que existe algo no funcionamento do cérebro e da mente dos seres humanos que explica isso? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Na Roma Antiga, 4 anos antes de Cristo, nasceu um cara chamado Lúcio Aneu Sêneca. Esse cara é um dos filósofos mais importantes de uma escola de pensamento que ficou conhecida como estoicismo ou escola estoica de filosofia. Segundo Sêneca, nós, seres humanos, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Veja só que pensamento difícil de engolir. Nós sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. Você que está sofrendo aí agora pode virar para mim e dizer: nada disso, Pedro. Eu estou sofrendo aqui de verdade e esse Sêneca está errado. Ou talvez você possa me perguntar: Pedro, isso quer dizer que o Sêneca negava a existência das dores humanas? Definitivamente a resposta é não. Eu recomendo que você pesquise a vida do Sêneca. Foi uma vida difícil, uma vida cheia de dores. Ele era senador de Roma, foi acusado injustamente mais de uma vez na vida, foi banido, foi exilado, perdeu pessoas que ele amava, perdeu aliados, perdeu amigos e ele terminou a vida como tutor do Nero, um dos maiores tiranos que comandaram o Império Romano. E depois de uma vida cheia de dificuldades, o Sêneca foi condenado injustamente à morte. O imperador Nero obrigou Sêneca a cortar os próprios pulsos. E mesmo nesse momento, segundo os relatos históricos, ele cumpriu a sentença com a serenidade que era característica da filosofia dele. Ele cumpriu a sentença rodeado pelos amigos que relataram que ele se foi em paz e com tranquilidade, da mesma maneira que ele viveu. Na visão do Sêneca, as dores e as dificuldades são reais, é claro que são, mas o sofrimento é uma escolha. Quando a tua dor é real, escolher o sofrimento significa viver escravo dessa dor. E muitas vezes nós sofremos por coisas que existem quase que exclusivamente dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E para os filósofos estoicos, isso é uma questão de foco. Quem dá foco à dor, ao problema, à angústia, está escolhendo viver sofrendo. E aí eu te faço uma pergunta verdadeiramente estoica. Onde está o teu foco? É em alimentar uma dor? Em lamuriar as dificuldades? Ou teu foco está em controlar aquilo que está no teu alcance, para você enfrentar os teus obstáculos, para você combater o que te machuca, para você conquistar uma existência que te orgulhe? E antes de continuar, eu quero fazer aqui um adendo que é muito importante. Pessoalmente, eu creio que esse pensamento não é tão aplicável assim no caso de alguém que sofre, por exemplo, com depressão. O cérebro de uma pessoa com depressão é incapaz de escolher não sofrer. E essa incapacidade é progressivamente maior conforme a severidade do caso. Depende de quão severo esse caso é. E também eu acredito que não se aplica a alguém que vive na miséria, sem condições mínimas de escolher como viver.
essas pessoas precisam de ajuda. Como disse o filósofo francês André Comte Sponville, a filosofia é para quem tem a possibilidade de escolher. Na miséria, a comida é mais importante. Mas eu estou aqui hoje para falar com você que não está nessas situações incontroláveis. Eu estou aqui para falar com você que está com o cérebro relativamente saudável, que tem pelo menos alguma condição de agir de maneira diferente dessa que você está agindo agora. Você tem condição de agir diferentemente de como você está agindo, mas você escolhe viver sofrendo. Ou seja, você escolhe viver dando foco à tua dor, foco à tua angústia. E por isso você vive sofrendo. Agora, eu quero te lembrar do que eu disse no início do vídeo. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o sofrimento. A gente se acostuma a viver sofrendo com algo que está nos causando dor. Pode ser uma relação, um projeto, uma carreira, uma situação. A gente se acostuma com nossos próprios comportamentos que são causa do nosso sofrimento. Tem tanta gente por aí que sofre com a procrastinação, por exemplo. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela quer fazer, mas ela procrastina. E a cada dia de procrastinação machuca essa pessoa porque não é o que ela quer, mas ela foca na dor. Ela vive sofrendo, lamentando, reclamando porque não consegue parar de procrastinar. Tem tanta gente por aí sofrendo porque não consegue ter foco e disciplina. Tem gente sofrendo porque tem medo. Medo de que as coisas não deem certo, medo de que as coisas não aconteçam como o planejado. Tem gente sofrendo com inseguranças. Tem gente sofrendo porque quando começa a mudar aquilo que precisa ser mudado, rapidamente a pessoa deixa a bola cair. Ou seja, tem muita gente que sofre porque não consegue ter constância na sua mudança. Tem gente que sofre porque começa várias coisas, mas não consegue terminar quase nenhuma, ou às vezes nenhuma. E esses são apenas alguns exemplos daquilo que nós chamamos de autossabotagem. E cada dia que você faz essas coisas, cada dia desses te machuca. Mas você escolhe focar na dor. E aí, focando na dor, você sofre, você lamenta, você se angustia, você reclama. E a vida segue igual. Você vive em sofrimento, escravo dessa dor, porque a dor continua lá. A gente se acostuma a essas coisas. E a gente se acostuma porque as coisas ruins, as coisas difíceis, as coisas que nos causam dor, raramente aparecem de repente na vida. Raramente as coisas ruins surgem do nada, uma tonelada de dores de repente do nada na sua cabeça. Isso pode acontecer, é claro, mas é raro. A maioria das dores surge aos pouquinhos. Você não se torna o rei da procrastinação de um dia para o outro. De repente, você que era disciplinado, focado, diligente, do nada você acorda o mestre da procrastinação. Você não acorda totalmente sem foco, totalmente sem disciplina, completamente amedrontado e inseguro. Você não acorda de repente assim. Essas coisas vão se construindo aos pouquinhos na tua vida. E a mesma coisa vale para situações às quais nós nos acostumamos. A relação que te faz infeliz não foi de repente. O amor foi embora aos poucos, sendo substituído um pouquinho de cada vez pela negligência, pelo descaso. A tua saúde, aliás, não vai embora de uma vez. A cada dia que você escolheu ficar sentado no sofá em vez de se exercitar, comer açúcar em vez de legumes, aos pouquinhos, a cada dia, tua saúde foi destruída. É por isso que a gente se acostuma. A gente se acostuma porque os males que corroem as nossas vidas vão surgindo de pouquinho em pouquinho. E o nosso cérebro é muito ruim para perceber pequenas mudanças. O cérebro tem facilidade para notar as grandes mudanças, mudanças chamativas, notáveis, de alta intensidade. De repente, um belo dia você acorda e tua esposa foi embora, teu esposo foi embora. Você fica se perguntando o que aconteceu. Porque para você estava tudo ok. Tudo meia boca, tudo mais ou menos, mas ok. Tudo estava aparentemente ok até ontem. É porque teu cérebro não notou as microagressões no dia a dia. Teu cérebro não notou as micronegligências quando você preferiu falar ou esperar a tua vez de falar em vez de ouvir aquela pessoa que você dizia que amava. Teu cérebro não notou os pequenos egoísmos, as pequenas negligências, os pequenos descasos. E aí, de repente, a pessoa foi embora. E você acha que foi do nada, mas não foi de repente e não foi do nada. Você só não percebeu
aquela destruição que estava se acumulando, e aí o castelo desmoronou. Meu amigo Flávio Passos costuma dizer que a vida é como uma casa. Quando você tem uma infestação de cupins na tua casa, você olha de fora e parece tudo bem, mas os cupins estão lá, destruindo tudo, invisíveis. Até que um dia tudo desmorona porque os cupins devoraram as fundações, os alicerces da tua casa. E não venha me dizer que foi do nada, porque não foi. A maioria das coisas na vida acontecem assim. Invisíveis, elas vão destruindo a vida aos poucos. A gente se acostuma, mas não deveria, porque tua vida está indo embora, aos pouquinhos. A cada dia que você sofre com a dor que está aí, a dor que você sabe qual é, a dor que você sabe qual é a causa, mas você não faz nada para mudar. Tua vida está indo embora. A cada dia que você sofre porque está procrastinando, por exemplo, mas você não faz nada para solucionar esse problema. Você vive sofrendo com a procrastinação, mas você não age para se afastar da dor que ela te causa, porque se afastar dessa dor significa resolver esse problema, ou seja, focar na solução da dor, na solução do problema, e não no sofrimento causado pela dor. Você vive como escravo da dor, em vez de se tornar imperador da solução. E isso vale para todo tipo de autossabotagem, aliás. Para insegurança, medos paralisantes, aquele perfeccionismo que também pode te deixar paralisado, impulsividade, timidez, negatividade, pessimismo, falta de autocontrole, incapacidade de terminar aquilo que você começa, falta de constância nas mudanças que você quer para a tua vida, e tudo isso é sim uma questão de foco, mas não é apenas uma questão de foco. Isso é também uma questão de falta de conhecimento e de falta de ferramentas. Infelizmente, autoconhecimento não faz parte do currículo das escolas. Apesar de nós termos muita ciência, ciência de qualidade, conhecimento sólido sobre como funciona teu cérebro, tua mente e o teu comportamento, infelizmente, nada ou quase nada disso é ensinado nas escolas. E aí, a maioria das pessoas, quando chega na vida adulta, desconhece a si mesma. Ou seja, as pessoas são desconhecidas de si mesmas. Elas não conhecem as engrenagens de si mesmas. Elas não conhecem como elas mesmas funcionam. E muito menos como as outras pessoas funcionam. Afinal, se você não entende quem é você, você jamais vai entender quem são os outros. E eu não sei se você percebeu essa maluquice, porque isso aqui é muito doido, muito comum e quase ninguém percebe. A maioria das pessoas não entende de pessoas. E tudo nessa vida que te importa envolve pessoas. Às vezes eu vejo falarem por aí de instituições, organizações, enfim, entidades que parecem até meio cósmicas. O mercado, a economia, os países, o governo, as empresas. Não parece que é uma entidade cósmica grandiosa, uma espécie de Leviatã incompreensível? Ora, você já parou para perceber que o mercado, a economia, o governo, o país, as empresas, tudo isso não passa de um monte de gente. Um monte de pessoas, de seres humanos interagindo, se relacionando, às vezes competindo, às vezes cooperando. Mas em última instância, um monte de gente. Se a humanidade for à extinção hoje, não tem mais país, não tem mais governo, não tem mais mercado, mais economia, mais empresa, não tem mais nada disso. E a consequência disso é evidente. Se você não entende de gente, se você não entende de pessoas, você não entende de nada, porque pessoas estão na base de tudo. Autoconhecimento deveria ser obrigatório nas escolas, para que desde jovens nós aprendêssemos como nós podemos entender a nós mesmos, como nós funcionamos e como as outras pessoas funcionam. Mas as escolas nos escolarizam para fazer prova, não para nós sermos seres humanos mais donos de nós mesmos. E aí cabe a nós, na medida do que está ao nosso alcance, buscar esse autoconhecimento por nossa própria conta e risco. Só que aí entra um agravante dos dias de hoje, que torna tudo isso mais complicado. Porque nós vivemos em uma era onde tem muita informação por aí. E por conta de tanta informação, é muito difícil achar conhecimento de verdade, conhecimento sólido. Vão te oferecer fórmulas mágicas para você entender você mesmo e transformar a tua vida. E essas fórmulas mágicas são gostosas de ouvir. Elas são fáceis de repetir e elas não funcionam. E aí as pessoas saem por aí repetindo falácias, repetindo mentiras sobre o comportamento humano.
Por exemplo, dizem que para você mudar a sua vida você precisa de força de vontade e motivação. E segundo a ciência que estuda a mudança de comportamento, isso é uma mentira. Dizem que você muda ou adota um novo hábito em 21 dias. Mentira, segundo a ciência. Pede a fonte, pede o estudo científico de onde veio isso a próxima vez que alguém te fala isso. E não vale um livro dos anos 60 de um cirurgião plástico, um livro de autoajuda. Estou falando de ciência de verdade. E aí, de mentirinha em mentirinha, as pessoas continuam desconhecidas de si mesmas. E muita gente, depois de ouvir o que eu estou falando aqui, pode virar para mim e me dizer: Pedro, meu caso não é esse aí. Eu estou tentando. Eu estou tentando sim resolver esse problema que está me causando dor. Eu estou agindo para tentar resolver esse problema, mas acontece que tudo que eu faço não dá certo. Eu tentei 21 dias, eu tentei acordar às 5 da manhã, mas eu não consigo mudar um hábito, por exemplo. E eu, como professor, aqui preciso ser honesto com você. Isso é verdade. Tem, sim, muita gente paralisada, sofrendo, porque não age para vencer suas dores, mas tem muita gente que tenta, que se esforça, que luta para mudar, mas não consegue. E aí, de tanto lutar e não conseguir, a pessoa às vezes cai no desamparo. Ela começa a falar coisas como: eu já tentei tanto, não dá certo, eu não tenho jeito mesmo, não vale a pena tentar mais, não vale a pena tentar de novo. E isso é uma pena, porque provavelmente essa pessoa tentou sim, mas ela usou ferramentas que não funcionam. Ela usou informações que não eram conhecimento. Ela se amparou em informações de pouco valor prático. E isso é uma pena. Porque se essa pessoa tivesse acesso a ferramentas melhores, a conhecimentos sólidos, ela provavelmente teria maior probabilidade de sucesso na mudança que ela quer para a vida dela. Essa é uma questão muito, muito importante. Ferramentas e conhecimentos sólidos. Essa é a diferença, por exemplo, de você contar teus problemas para um amigo ou, em vez disso, você buscar um psicoterapeuta. Claro que conversar, dividir nossas dores com os amigos é positivo, mas dependendo do teu problema, teu amigo não vai ter as ferramentas para te ajudar de verdade. Ele vai tentar, é claro, porque ele gosta de você, mas ele não vai ter as ferramentas para realmente te ajudar. O psicoterapeuta passou muitos anos da vida dele para se tornar psicólogo ou para se formar como psiquiatra e mais sei lá quantos anos praticando, usando essas ferramentas na prática, fazendo especializações, mestrado, doutorado e por aí vai. Você não vai no psicoterapeuta para buscar conselhos. Você vai buscar um especialista que está munido de ferramentas para te ajudar com questões que envolvem a tua mente e o teu comportamento. E é por isso que eu recomendo para todo mundo psicoterapia, porque faz bem para todo mundo. Não segundo a minha opinião, mas segundo os estudos científicos sobre psicoterapia. E esse justamente é o bacana do mundo de hoje. Por mais que tenha, sim, muita informação falsa, muita informação rasa e superficial, hoje nós temos muito conhecimento sólido, muitas ferramentas comprovadamente eficientes para o nosso autoconhecimento e para trazer mudanças efetivas para as nossas vidas. E a prova disso, o testamento disso é aqui. É o canal Neurovox. Se você passear pelos comentários do canal, você vai encontrar milhares de pessoas comentando aqui como o conhecimento que eu trago mudou a vida delas. Conhecimento sólido, cientificamente embasado, que eu faço questão de trazer aqui. Isso é realmente transformador. Mas aqui no canal eu tenho um problema. Você que está me assistindo agora, você pode já estar aqui no canal há mais de 4 anos, desde o nosso primeiro vídeo, ou você pode ter chegado aqui hoje. Esse, então, é o primeiro vídeo que você está assistindo. Isso significa que eu tenho que publicar vídeos aqui no canal que sejam relativamente independentes. Ou seja, o vídeo tem começo, meio e fim. Ele faz sentido tanto para alguém que já está no canal há muito tempo, quanto alguém que chegou aqui hoje. E isso é ótimo por um lado, porque você pode assistir praticamente qualquer vídeo aqui do canal e o vídeo vai fazer sentido para você. Mas isso me impede de aprofundar, de dar um passo além. E foi justamente pensando nisso que eu criei a Jornada do Autoconhecimento. Em novembro de 2020, eu vou ficar uma semana junto com você. Vai ser uma semana de aulas e lives gratuitas todos os dias da semana. 4 aulas, 7 lives, de domingo a domingo. A jornada é uma imersão
na ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento. Na jornada, eu vou te ensinar sobre as armadilhas da tua mente. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Somos nós mesmos. Grande parte das armadilhas nas quais nós insistimos em cair foram armadas por nós mesmos. E o nome disso, eu já falei no começo do vídeo de hoje, é a autossabotagem. Na jornada, eu vou te ensinar por que essa ideia de que você muda um hábito em 21 dias ou adquire um novo hábito em 21 dias. Eu vou te ensinar por que essa ideia é errada. E eu vou te dizer de onde veio essa ideia, porque a maioria das pessoas não sabe. Eu vou te mostrar que nem força de vontade, nem motivação são fatores-chave para você mudar a sua vida. Você vai aprender como a ciência entende de fato a mudança de comportamento. Sabia que, segundo a ciência, a mudança tem fases diferentes? E que dependendo da fase em que você está, naquilo que você quer mudar na tua vida, a ferramenta para você mudar é diferente? Ou seja, existem ferramentas de mudança mais adequadas para cada uma das fases. E quando você usa a ferramenta errada, a tua mudança tem grandes chances de não dar certo. E aí eu te pergunto, você sabe em qual fase de mudança você está nisso que você está querendo mudar na tua vida hoje? Se você não sabe, vem para a jornada e você vai aprender. Eu vou te mostrar como as armadilhas da tua mente têm relação direta com a tua personalidade, aquilo que você chama de essência. As características mais fundamentais da tua mente e do teu comportamento são aquilo que a ciência chama de personalidade. E dependendo dos teus traços de personalidade, você é mais suscetível a um ou outro tipo de autossabotagem. Você sabe quais são teus traços de personalidade, segundo a ciência? Sabia que o teu perfil emocional, ou seja, a maneira como as tuas emoções funcionam, ela está diretamente ligada à tua personalidade? As pessoas adoram preencher aqueles questionários no Facebook. Qual princesa da Disney é você? Qual personagem de La Casa de Papel é você? Qual personagem de Game of Thrones é você? E aí a pessoa descobre que é o professor, ou a Tóquio, ou o Ned Stark, e aí sai compartilhando orgulhosa. As pessoas adoram isso, mas quase ninguém entende de fato sobre a própria personalidade. E se você não entende de personalidade, você não entende de emoções e você não entende de comportamento. Então, se você quer entender melhor sobre a tua personalidade e o teu perfil emocional, vem para a jornada que você vai aprender. Na jornada do autoconhecimento, nós teremos uma aula onde eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu quero te contar como esse autoconhecimento me ajudou, como ele transformou a minha vida e permitiu que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. E na jornada do autoconhecimento, eu vou te contar aquele que para mim é o maior segredo, o maior diferencial, aquilo que realmente diferencia as pessoas que conseguem mudar suas vidas das pessoas que vivem tentando, mas não conseguem mudar. E uma coisa é muito importante, as aulas da jornada não serão aqui no YouTube, nem em qualquer outra rede social minha. Essas aulas e lives não vão ficar disponíveis publicamente nas redes sociais. É uma semana de jornada, depois tudo é tirado do ar. Nos meus quase 14 anos como professor universitário, eu nunca reprovei um aluno por falta. Eu acho que se o cara é maior de idade, ele tem o direito de votar, ele tem o direito de dirigir e tudo mais, então ele tem o direito de escolher se ele quer ou não assistir a uma aula. E se ele tem coisa melhor para fazer do que assistir a minha aula, tudo bem. E eu trago esse espírito para a jornada do autoconhecimento. Se você quiser participar da jornada, você vai fazer esse compromisso comigo e você vai estar comigo na semana da jornada. Se você perder, perdeu. Os conteúdos saem do ar. Afinal, se você perder, é porque você tinha coisa melhor para fazer. E eu respeito, mas tua oportunidade de participar da jornada está perdida. E lembrando o que eu acabei de falar, a jornada não vai acontecer aqui no YouTube. Ela vai acontecer em uma plataforma externa. Ou seja, se você quiser participar, você precisa se inscrever. E a inscrição na jornada é gratuita. Tem um link aí embaixo na descrição do vídeo e também tem o mesmo link fixado no comentário, no topo dos comentários. É o primeiro comentário que você vai encontrar aí embaixo. Você clica no link, segue as instruções e se inscreve gratuitamente para participar da jornada.
Nós vamos te comunicar no e-mail que você vai cadastrar o link com as aulas, conforme elas forem sendo liberadas, e também os detalhes das lives. Se você não estiver cadastrado, você não recebe os e-mails e aí você não participa da jornada. E se você ignorar os e-mails, deixar para ler depois, ou seja, se você procrastinar essa oportunidade que eu estou te oferecendo, o conteúdo vai sair do ar e a tua oportunidade também será perdida. A jornada começa domingo, dia 1º de novembro de 2020 e ela termina domingo, dia 8 de novembro de 2020, ou seja, é literalmente de domingo a domingo. As aulas entram no ar logo cedo, de manhã, para você que acorda cedo e quer assistir logo que você acordar. E elas ficam no ar ao longo da semana da jornada para você que não conseguiu ver na hora que a aula foi liberada. Mas como é bastante conteúdo, eu recomendo fortemente que você se esforce para assistir assim que esse conteúdo entrar no ar. Porque se você deixar para depois, capaz de você não conseguir, e aí, novamente, você perdeu essa oportunidade. As lives serão às 19 horas, 7 horas da noite, todos os dias da jornada. E essas lives também ficarão disponíveis para você ver depois, mas só durante a semana da jornada e só para quem está inscrito no link aí embaixo. E aí você me pergunta, onde vai ser a live, Pedro? Como eu faço? Se inscreve no link aí embaixo e você vai receber todas as informações no teu e-mail. Na virada do sábado, dia 7, para o domingo, dia 8 de novembro, à meia-noite, do sábado para o domingo, todas as aulas e todas as lives saem do ar. E aí, domingo de manhã, entra no ar a última aula e no fim do dia desse domingo nós temos uma live de encerramento, é a 8ª live. Fique tranquilo, porque assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail de boas-vindas com todos esses detalhes que eu falei aqui, não precisa decorar. E aqui tem uma coisa muito importante que eu falo para todos os meus alunos. Leia com atenção os meus e-mails. Não passa o olho com pressa. Nesse mundo que a gente vive, esse mundo apressado, sem foco, as pessoas batem o olho nas coisas, não leem, não se dedicam com carinho àquilo que elas estão lendo. Então eu te peço, por favor, para você não fazer isso. A jornada do autoconhecimento vai ser um marco na tua vida. Ouve isso que eu estou te falando aqui agora. Você vai lembrar de você antes da jornada e depois da jornada, porque depois que você entende melhor teu cérebro, tua mente e o teu comportamento, depois que você entende as armadilhas da tua mente, a autossabotagem, tua personalidade, teu perfil emocional, entre diversos outros conhecimentos que eu vou trazer na jornada, depois que você compreender realmente tudo isso, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. E você não vai olhar para os outros seres humanos da mesma maneira. Então, já que você tem a oportunidade de adquirir esse conhecimento, se dedica com carinho à jornada. E isso inclui ler as mensagens com atenção, prestar atenção nas datas, nos horários e, principalmente, assistir às aulas e às lives quando elas entrarem no ar. É você tentar, por uma semana, se dedicar ao autoconhecimento. É literalmente uma jornada do autoconhecimento. Então, o link para você se inscrever gratuitamente na jornada está aí embaixo na descrição e fixado em um dos comentários, no topo dos comentários. E uma coisa eu te prometo, vai ser uma semana de descobertas incríveis para você. As descobertas mais interessantes que existem. As descobertas sobre você mesmo. E eu digo isso porque quando eu descobri esse conhecimento foi incrível para mim. E é incrível para todas as pessoas que já assistiram às minhas aulas sobre isso. Então, se inscreve aí e nós nos vemos na Jornada do Autoconhecimento que começa no dia 1º de novembro de 2020. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até breve.